Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir diferido nesta rádio aos sábados às 12 e aos domingos às 21 e também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21, terça e quinta-feira também às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. É o segundo programa onde vamos fazer o uso das tecnologias de informação a partir de Portugal, Douro. Exatamente, com diferenças climáticas substanciais. Tenho ouvido que está bastante frio em Maputo, quando aqui as temperaturas andam por volta dos 40 graus centígrados. É a despedida do verão para o inverno aqui deste lado. Exatamente, aqui o verão ainda se vai prolongar até setembro, mas de qualquer forma muito calor aqui por este lado. Muito bem, Fernando Lima. Hoje este é um programa onde vamos comentar o despacho de pronúncia do caso das dívidas ocultas, também o pedido de demissão de Rosário Fernandes, o presidente do Instituto Nacional de Estatística. A eleição de juízes conselheiros do Conselho Constitucional foi feita na Assembleia da República esta semana e também a confirmação da respectiva presidente. Vamos olhar também para o acordo de paz que já foi transformado em lei na Assembleia da República. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana, que é alterações na lei penal. Eu li com preocupação alterações que foram feitas na lei penal, nomeadamente sobre gravações publicadas por órgãos de comunicação social e também por imagens publicadas na comunicação social sem o consentimento das pessoas visadas, quer pelas gravações, quer pelas fotografias ou outro tipo de tomada de imagens. Não se trata de nenhuma emenda à lei de imprensa, é apenas na lei penal, mas não deixa de ser preocupante que este tipo de situações passe a ser penalizado com penas que podem ir até 1 ano de prisão. Isto vale o que vale, porque temos uma prática de mais de 40 anos de liberdade de imprensa em Moçambique, em que a interpretação da lei não tem sido muito repressiva, nomeadamente naquilo que concerne às figuras públicas, naquilo que concerne ao chefe de Estado. Temos o caso histórico da absolvição do economista Carlos Nuno Castelo Branco, que era acusado de ter difamado o antigo chefe de Estado Armando Emílio de Abusa. Honra seja feita ao juiz António Guilherme, mas nunca se sabe se o outro juiz mais conservador, outro juiz mais em linha com o Partido Frelimo, e é lamentável reconhecer em Moçambique a obediência de muitos jornalistas, de muitos juristas, de muitos juízes em relação aos ditames do Partido Frelimo, e que possa prejudicar exatamente a liberdade de imprensa. Importa também referenciar que há restrições em relação à própria liberdade das figuras públicas, ou seja, o escrutínio das figuras públicas é muito maior do que o cidadão anónimo. Ou seja, se eu estiver de camisa, se eu ou se o senhor António Silva estiver de camisa aberta numa cerimónia pública, eventualmente isto não é notícia, porque essa pessoa não é conhecida do grande público. Se se tratar do comandante da polícia, claro que passa a ser alvo das câmaras de vídeo, de imagem, da comunicação social, por se tratar de uma figura pública. Portanto, os comportamentos em público de figuras conhecidas é muito escrutinado, e essas mesmas figuras têm exatamente que se resguardar e proteger para não darem aso a esse tipo de publicações. Portanto, para já, isto é apenas um aviso, é apenas um alerta, porque aparentemente
esta alteração à lei penal passou quase sem comentário e sem ser noticiada para a grande maioria da comunicação social moçambicana, mas é claramente uma nova restrição ou uma nova potencial restrição ao direito de informar e à liberdade de expressão e de imprensa. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa. É o tema recorrente neste programa e vai nos acompanhar por muito mais tempo, dadas as complexidades deste caso das chamadas dívidas ocultas. Já existe o despacho de pronúncia deste caso, todos os 20 arguidos foram pronunciados. A juíza mandou, por exemplo, recolher para a prisão os restantes arguidos que estavam em liberdade, com destaque para Renato Matus, o antigo conselheiro do então chefe de Estado na altura, Armando Guebuza. Fernando Lima, esta é uma peça-chave que, de acordo com a acusação definitiva e também de acordo com a pronúncia, facilitou muitos encontros entre Guebuza e os executivos da Privivest. Estou a falar do Iskandar Safa e também de Gianni Bostani, e preparou também visitas para Abu Dhabi e também para a França, e acabou sendo gratificado com 2 milhões de dólares. E também é preciso recordar, já comentamos aqui, que Renato Matus também era alvo de críticas de outros arguidos que estavam presos, de que por que este está fora e os outros estão dentro, e aparentemente terá beneficiado daquilo que no Brasil, embora não tenhamos aqui no nosso código, no nosso ordenamento jurídico, chamada delação premiada. Como é que está a ver, como é que está a acompanhar estes últimos desenvolvimentos deste caso das dívidas ocultas? Bem, eu penso e continuo a olhar para estas questões do ponto de vista da gestão pública deste assunto, num ano particularmente sofisticado, nomeadamente um ano eleitoral, em que a popularidade do Partido Frelimo caiu muito, e caiu muito com toda esta questão das dívidas ocultas. Portanto, indiretamente, toda a questão das dívidas ocultas, toda a incriminação do anterior regime, toda a questão da potencial reabilitação do próprio regime em processar as pessoas que estão neste momento em situação de detenção, na perspectiva daqueles que são os spin doctors deste processo. Isto joga a favor ou contra as chances do Partido Frelimo obter um bom resultado eleitoral. E, portanto, muitos dos pormenores que estão a vir a público, e são pormenores novos, quer em relação à pessoa que foi aqui citada, Renato Matus, quer em relação ao filho do Presidente da República, reforçam esta ideia de que o regime está, de facto, interessado em levar a julgamento estas pessoas, e que tem elementos de peso, elementos importantes que podem incriminar estas pessoas. É interessante notar que em todo o despacho de pronúncia, e parte dele já foi vazado para a comunicação social, nomeadamente para o jornal Savana, mais uma vez há novas referências ao antigo chefe de Estado, ou seja, claramente, sem constituir ainda matéria de fundo na estratégia da acusação incriminar o antigo chefe de Estado, há como que um aumentar das referências ao antigo chefe de Estado, nomeadamente através das peças processuais que têm vindo a ser libertadas. No passado, lembremos, parece que caída do céu, aparecia no processo uma carta dirigida por Iskandar Safa a Armando Guebuza. Por que será que esta carta está apensa no processo? A minha interpretação é que claramente se quer incriminar Armando Guebuza. Estou certo que outras evidências vão
a fazer, e isto também está ligado ao facto desta luta titânica de evitar que Manuel Chang vá a Nova Iorque, porque todos sabemos que é em Nova Iorque e não nos tribunais moçambicanos onde se vai desenrolar, digamos, como que o julgamento do regime num tribunal externo, neste caso num tribunal norte-americano. E também, quando olhamos para os dois e-mails que o Savana também publicou, esta troca de e-mails entre Teófilo Nhangumele e o Jan Bostan, por exemplo, num deles ele manifesta a preocupação pela alegada falta de compromisso e cooperação por parte de alguns atores neste processo, e afirma também que falou com o Júnior aqui neste caso é o Armando Ndambi Gebuza, que prometeu debater com o pai. Isto, Fernando Lima, para além do que já avançou, é mais uma evidência de que o então presidente estava dentro do processo. Não são apenas poeiras, boatos, neste caso. Absolutamente, Francisco. Não há dúvida. Aliás, no passado, dissemos que Chang, neste caso o elemento Chopsticks, a pessoa com o nome de código Pauzinhos, portanto, o Pauzinhos aqui pode ser a interpretação da pessoa que mexia com o processo, que seria o intermediário no processo, agia a mando de quem? E não tínhamos dúvida. A Manuel Chang só podia agir a mando do Presidente da República, que teria que estar por dentro de todo este processo. E também há um outro e-mail interessante, são histórias interessantes que andam aqui neste despacho de pronúncia, que é a acusação definitiva que a juíza tomou. Outro e-mail também dirigido a Bostani por Teo Nhangumele fala da confusão na partilha do dinheiro entre os atores. O dinheiro foi entregue a três, que é o Bruno Tendane, o Ndambi Gebuza e o Teófilo Nhangumele. Numa primeira fase, o Ndambi Gebuza era para ficar com 30 milhões de dólares, os restantes 10 para os outros dois, mas pediu o aumento de valor para distribuir com os outros. E foram reduzidos um e meio, em outros dois, e ficou com 33 milhões de dólares e se recusava a repassar para outra parte. Houve uma ameaça aqui do Antônio Carlos de Rosário, que é tratado por Beng, neste grupo, que ameaçou falar com o pai. Foi travado por Jan Bostani, que depois libertou os 3 milhões. Isto, a ser verdade, são histórias extremamente interessantes. Isto mostra que estávamos em presença de uma gangue. Tudo evidencia isso, inclusivamente a questão de António Carlos do Rosário ser Bang, que é, como sabemos, um empresário musical também proveniente da Zambésia, origem de onde vem António Carlos do Rosário, uma vez que em termos de semelhanças físicas não há tantas semelhanças físicas entre Rosário e Mourinho, que é o nome de facto do empresário Bang. Também já sabíamos de outras fases do processo e de outros documentos vazados para a comunicação social anteriormente, que Mutota, digamos, era um dos perdedores em todo este processo, uma vez que argumentava que era, tal como Teófilo, um dos iniciadores de todo este grande projeto, e depois, no fim do dia, como se costuma dizer na gíria, ficou a ver navios. E nestes processos, como sabemos dos filmes, depois há todo um processo de pequenas traições, de ameaças, porque, mais uma vez, utilizando a gíria, zangam-se as comadres, e quando há dinheiro em jogo, e quando há muito dinheiro em jogo, é importante calar todas as bocas, é importante que cada boca tenha o seu bife para não dar com a língua nos dentes
para outras partes que não sejam interessadas no assunto, nomeadamente a comunicação social. Aliás, ficámos a saber também esta semana que os advogados de Jean Bossani, a partir de Nova Iorque, e numa audiência que ocorreu esta quarta-feira, que ele considera que este processo não deveria ser tratado em Nova Iorque. Portanto, também aqui uma estratégia em paralelo com a estratégia Chang de evitar que o tribunal em Nova Iorque leve a julgamento os envolvidos na questão das dívidas ocultas. A argumentação de Jean Bossani não é de recusar todos estes pagamentos e todas essas transações, mas de dizer que as transações não foram feitas em moeda americana, no dólar, nem foram transacionadas a partir de comunicações eletrónicas envolvendo bancos norte-americanos, e também uma outra argumentação interessante, no sentido de que houve excesso nas investigações, uma vez que entre os documentos na posse das autoridades norte-americanas há inclusivamente atestados médicos, portanto, o atestado médico que faltou a António Frangulis, pelos vistos, há atestados médicos de Teófilo Nagomel e António Carlos do Rosário no processo de Nova Iorque, onde ambos são arguidos também. Vamos olhar também para um outro ponto dentro dessa estratégia de luta durante todo este processo, em que os três, Ndambi Guebuza, Rigor Leão e também António Carlos do Rosário, pediram a aplicação da lei da amnistia, aquela que foi aprovada em 2014, argumentando que algumas ações visavam responder também aos ataques perpetrados pelos homens armados da Renamo em 2013, naquele conflito. Fernando Lima, onde é que entra esta lei num claro processo de suborno? Aliás, o tribunal argumenta que os crimes cometidos não estão abrangidos pela lei da amnistia, que está relacionado com crimes militares e contra a segurança do Estado. Francisco, esta questão insere-se num outro argumento esgrimido anteriormente, no sentido de fazer com que Ndambi Guebuza fosse considerado um agente dos quadros do CISE e que, portanto, deveria aguardar julgamento em liberdade. Ou seja, nós estamos aqui perante uma situação e uma estratégia do vale tudo. O vale tudo que se aplica à questão da amnistia para os quadros do Estado que combateram a Renamo. Aliás, devemos estar recordados que um dos argumentos de fundo que agora está completamente desbaratado era o facto de todas estas transações do VTB e do Crédito Suíço não poderiam ser públicas, não poderiam ir ao Tribunal Administrativo, não poderiam ir à Assembleia da República. Porquê? Porque se estava em guerra com a Renamo e a Renamo tinha assento no Parlamento, como se no passado o próprio orçamento do Ministério da Defesa não tivesse sido discutido no Parlamento. O Ministério da Defesa é esse que tem também, como sabemos, elementos afetos à Renamo decorrente do acordo de paz. Portanto, isto é uma estratégia do vale tudo e insere-se dentro da mesma perspectiva, como, por exemplo, dizer que a auditoria da Kroll é uma afronta à soberania nacional. Ou seja, eu penso que todo este pessoal envolvido nas dívidas ocultas, envolvido e em volta do anterior presidente, vivem num outro mundo e ainda não se aperceberam da dimensão dos crimes que praticaram, invocando o interesse nacional, invocando o patriotismo, invocando a defesa. Porque o que conta agora, e embora esta parte seja a parte menor deste processo, uma vez que estamos a falar
de 200 milhões de dólares num bolo total de 2 mil milhões de dólares, e quando eu digo 200 milhões de dólares, estou a falar a parte que é argumentada como utilizada para pagamento de subornos. Ora, se este processo era para a defesa da soberania nacional, para a defesa das nossas costas, das nossas fronteiras, porque que os indivíduos que estão envolvidos neste processo se apossaram de quantias tão avultadas num processo de soberania nacional? E a segurança de Estado em Moçambique, a história da segurança de Estado em Moçambique não começou com as dívidas ocultas. Há segurança de Estado em Moçambique desde que Moçambique foi criado enquanto país soberano e independente, e sempre houve operações encobertas a partir dos serviços de segurança de Estado e sem os escândalos que agora se conhecem em relação às chamadas dívidas ocultas. E também na estratégia do Vale Tudo pede-se a nulidade do depoimento de Filipe Nunes. Bem, aqui a questão que tem que ser explicada é a seguinte. A Procuradoria-Geral da República procurou ouvir o antigo chefe de Estado e o atual chefe de Estado, portanto, o antigo Ministro da Defesa e o antigo Presidente da República, Armando Guebuza. Ora, a argumentação, tanto quanto eu sei, a argumentação utilizada pelos advogados de Guebuza foi que o antigo chefe de Estado não poderia ser ouvido em perguntas pela PGR porque carecia de autorização do Conselho de Estado. Portanto, esta argumentação do Conselho de Estado em relação a Filipe Nyusi tem como pano de fundo um outro argumento que não está presente no despacho de pronúncia, que não apareceu na comunicação social, mas que tem essa explicação. Aliás, tanto quanto estou informado e segundo li no jornal Savana, independentemente da autorização ou não do Conselho de Estado, Armando Guebuza acabou por ser ouvido por um procurador no âmbito do processo das dívidas ocultas. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vai nos acompanhar nos próximos programas. Agora vamos comentar a saída do Rosário Fernandes, que segundo ele está apenas aguarda formalidades. Num país, Fernando Lima, em que é raro um detentor de um cargo público pedir demissão, o presidente do Instituto Nacional de Estatística colocou o seu cargo à disposição. Escreveu, segundo ele próprio confirmou, ao Ministro da Economia e Finanças e também ao Primeiro-Ministro. É um desafio público ao Presidente da República, depois deste ter mandado alguns recados durante a inauguração do novo edifício do Ministério da Economia e Finanças. Bem, digamos que num país democrático normal, este tipo de situações são habituais. Há claramente aqui um problema, que é a contradição entre os números do Instituto de Estatísticas e o Secretariado Técnico Eleitoral. Portanto, o diretor ou o presidente do INE, sentindo-se desconfortável e sentindo que os seus números estão a ser desautorizados, é normal que peça a admissão. O que não é normal é que em Moçambique isto habitualmente não acontece. Ou seja, os funcionários do aparelho de Estado, a começar nos próprios titulares de cargos públicos, habitualmente não pedem demissão, habitualmente e em termos verbais expressam o seu interesse em deixar um cargo, habitualmente invocam motivos pessoais e motivos familiares, mas ninguém gosta de afrontar o poder pedindo demissão, afastando-se do cargo, embora saibamos que ao longo dos 40 anos de independência houve, não muitos, mas vários titulares de cargos públicos que saíram pelo seu próprio pé
das posições que ocupavam. Como referiste, não é habitual, mas digamos que muitas vezes a coluna vertebral de uns é mais forte e há outros que têm colunas vertebrais mais maleáveis, mais feitas de borracha. Portanto, eu acho que é aquilo que se passou e, por outro lado, em termos de funcionalidade do aparelho de Estado, em termos de respeito pelas hierarquias, em termos de funcionalidade da própria hierarquia, claro que não é possível dirigir-se um governo em que existe ali um ruído na canalização de alguém que não está em sintonia com o poder de Estado e, portanto, claramente, Rosário Fernandes perdeu esta batalha, perdeu esta batalha e estava mais no aparelho de Estado. Quando o jornal Savana, com este artigo, chegou às bancas logo às 16 horas de quinta-feira, as redes sociais começaram a multiplicar o artigo e vibraram com esta atitude pouco comum de Rosário Fernandes. Como é que olhou isto? Bem, em primeiro lugar, e como temos vindo a referenciar, nós estamos num ano muito especial, que é um ano eleitoral. Claro que o bater da porta de um diretor importante, sobretudo de um diretor que antes era o responsável de entregar ao Estado a esmagadora maioria das receitas com que o Estado se governa anualmente, ou seja, as receitas dos impostos e das outras contribuições pecuniárias devidas ao Estado. Claro que este bater de porta tem outros impactos que o do simples diretor nacional, de um diretor de finanças de um ministério. Mas, claramente, tem também outros aproveitamentos políticos, porque não beneficia o Partido Frelimo uma tomada de posição desta natureza. E acha que o Presidente da República vai rapidamente responder ao pedido de Rosário Fernandes, ou vai deixar o homem ir definhando lá no INE e não lhe fazer o favor? Bem, é assim, tanto quanto eu sei, o INE tem quadros muito competentes e muito experientes no domínio das estatísticas. Não é pelo facto de Rosário Fernandes estar na prateleira ou ser colocado na prateleira ou ser apenas uma figura simbólica que o INE vai deixar de funcionar. Digamos que o Presidente da República não tem tido uma atitude muito coerente em relação às demissões e às nomeações. Umas vezes anda muito rápido, outras vezes nem tanto, outras vezes deixa inclusivamente cargos ministeriais sem serem preenchidos e sem que o titular cessante exerça atividades de gestão corrente. Portanto, isto significa o seguinte, que é difícil de dar um veredito nesta altura sobre o que vai acontecer a Rosário Fernandes à frente do INE, uma vez que está na moda usar-se a palavra atípica. É muito atípico a atitude do chefe de Estado em relação a estas questões. De qualquer forma, e depois desta entrevista e depois desta posição pública, Rosário Fernandes perdeu completamente qualquer autoridade política para estar à frente do INE. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte
dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a eleição dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Fernando Lima, foram eleitos esta semana, nesta sessão extraordinária convocada pelo Parlamento, pela Assembleia da República, os conselheiros do Conselho Constitucional. A presidente do órgão, a Lúcia Ribeiro, foi confirmada, ratificaram a decisão do presidente. Em programas anteriores comentamos sobre isso e argumentávamos na altura que, apesar de ser uma figura tecnicamente boa, não mudará muito a forma de atuação do Conselho Constitucional, dada o sistema onde ela está amarrada. Mas não é isso que vamos olhar a rejeição da candidatura de António Frangulis, que foi proposto pela Comissão Política Nacional da Renamo. Mas no Parlamento, estranhamente, a Renamo mostrou-se dividida. Já não basta a crise interna provocada pelos nhongos que está a afetar esse partido. Exatamente. O processo de Frangulis mostra todo um outro processo recente na Renamo, nomeadamente na pesca que sistematicamente a Renamo faz de figuras fora da própria militância da Renamo para ocupar cargos no Parlamento e cargos no outro tipo de instâncias, nomeadamente na própria Comissão Nacional de Eleições. A Frelimo, tradicionalmente, e de entre os seus quadros, tem sistematicamente indicado pessoas, quer para o Parlamento, quer para as diferentes comissões, pessoas que vêm da sua própria militância. A Renamo, porque tem problemas de qualidade dos quadros e porque também, por questões de natureza histórica, sabemos que há muitas pessoas em Moçambique que têm problemas em dar a cara pela sua militância e pela sua simpatia na Renamo, tem mais dificuldades em fazer esses recrutamentos. Daqui resulta exatamente deste tipo de situações em que depois há, eu não queria usar a palavra traição, mas há situações embaraçosas para a própria Renamo por causa de essas pessoas que são convidadas, que são trazidas para representarem a Renamo, não darem o corpo às balas. No caso do Conselho Constitucional, a situação é tanto mais melindrosa, uma vez que um juiz, um juiz conselheiro, sendo eleito para o Tribunal Constitucional ou o Conselho Constitucional, não tem que se subordinar a normas partidárias, deve estar subordinado à sua consciência e à própria lei. Aparentemente, na audição que houve na primeira comissão no Parlamento, foi o que António Frangulis disse, exatamente, que se iria pautar por ditames de natureza legal e pela sua consciência. É o que me foi explicado. De qualquer forma, o episódio Frangulis, ou seja, a não passagem na primeira comissão e depois no plenário, não tem tanto a ver com a sua declaração na primeira comissão, mas, na minha interpretação, com esse mal-estar que a própria figura de Frangulis tem em relação à Renamo profunda. Não nos esqueçamos, e a história dá muitas voltas, que Frangulis era um diretor de polícia. Como diretor de polícia, apesar de não ter sido do SIS ou do SENAG, tem a ver muito com muitos processos complicados que envolveram a Renamo no passado. É importante não esquecer que para a Renamo é muito importante todo o processo que aconteceu em Montepuez e que levou à morte de muitos militantes
da Renamo nesta cadeia de Montepuez. É habitual, por exemplo, a Renamo a sacar responsabilidades de natureza política a José Pacheco, o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que na altura era o governador de Cabo Delgado. Portanto, há este tempo que não pode ser esquecido e que terá pesado em relação à questão da nomeação de Frangolis. Eu estou em crer que, tecnicamente, o Conselho Constitucional tinha a ganhar com a escolha de Frangolis, uma vez que não fico impressionado pela qualidade da maior parte dos juízes conselheiros que constituem o corpo do Conselho Constitucional, mas, digamos, as politiquices ou as políticas por detrás da sua nomeação falaram mais forte e Frangolis saiu a perder neste despique. Fernando Lima, na questão de Frangolis, a Frelimo também se mostrou empenhada em afastá-lo do Conselho Constitucional. Pode ser interpretado também como uma mensagem para dentro do partido de que não se tolera dissidentes e serão perseguidos até a última trincheira? Não, isto remonta ao princípio que Roma não paga traidores. Logo, quem abandonou o partido será perseguido até o fim. É uma especulação da minha parte, mas sempre foi um espinho na garganta da Frelimo Jeremias Pondeca, por exemplo, ser um deputado proeminente na Renamo. Aliás, assistia o direito à Renamo de nomear Pondeca como elemento de outros órgãos de Estado, mas isso não significa que a Frelimo perdeu a sua memória. Jeremias Pondeca era um elemento importante nos serviços de segurança e, portanto, sempre foi uma grande afronta que um quadro dos serviços de segurança se tivesse tornado quadro da Renamo. É bom não esquecer que, para muitos elementos na Frelimo, a Renamo continua a ser um grupo de bandidos armados. Logo, só uma pessoa que não tem, digamos, estrutura mental, que não tem estrutura intelectual, a que pode pertencer a um grupo de bandidos armados. Esta é a lógica para muitos setores da Frelimo. Os setores da Frelimo que continuam a fazer de conta que não existe Acordo de Roma, que não querem dar apertos de mão às pessoas da Renamo. Portanto, essa lógica, digamos, em fase mais branda em relação a António Frangolis, continua a ser aplicada e continuará a ser aplicada, uma vez que esse é o ADN da Frelimo. E não esqueçamos também que Isabel Rupia, que também foi proposta no passado pela Renamo, foi perseguida e chumbada para não ir ao Conselho Constitucional. Absolutamente. Isto é uma prática institucional. Os nossos são nossos, mesmo que em termos formais possam parecer que tenham aderido a outra formação, tenham alterado as suas convicções, mas a Frelimo, digamos, cuida dos seus. E, portanto, esta é muito da lógica que existe neste tipo de nomeações, ou de prevenir que essas nomeações ocorram. Outro exemplo muito concreto, o penar que aconteceu em relação ao jornalista Salomão Moiano. Durante anos a fio tentou candidatar-se pela sociedade civil para a Comissão Nacional de Eleições e foi tacitamente rejeitado, muitas vezes reunindo
a grande parte das votações reunindo a maior parte dos consensos, mas, digamos, à 25ª hora era sempre rejeitado. E foi necessário um acordo de cavalheiros entre a Frelimo e a Renamo para que finalmente Salomão Moiane entrasse na Comissão Nacional de Eleições. Portanto, os casos são inúmeros e não é que esta situação está ultrapassada em definitivo. Esta situação vai continuar a acontecer porque a Renamo, para muitos elementos da Frelimo, continua a ser uma força por escrita que só tem o papel que tem por força da sua pujança militar, que forçou exatamente os acordos de Roma e as alterações constitucionais que todos conhecemos a partir de 1990. E outra figura que foi introduzida é a postura pública, para afastar o António Frangolis. Bem, eu não sei qual é a postura pública de António Frangolis, se é a sua contundência nos debates televisivos, se é algum peso a mais que incomoda muitas pessoas, mas eu confesso que tenho dificuldades em descortinar o que está por detrás dessa postura pública, a não ser que o facto de ter estado no MDM e depois concorrer a uma proposição, porque a questão, inclusivamente, que se coloca é que Frangolis não tem que ser necessariamente um simpatizante da Renamo para ser proposto pela Renamo para ocupar um cargo no Conselho Constitucional. Não me consta que Orlando Graça alguma vez tenha sido um militante da Renamo e, no entanto, durante anos esteve no Conselho Constitucional e a proposta para que ele chegasse ao Conselho Constitucional partiu da própria Renamo. Manuel Franco, que é claramente um elemento da Renamo, por seu turno, tem muitas vezes votado a arrepio daquilo que são os interesses públicos da Renamo e, portanto, aplicando aquilo que são as suas convicções nas resoluções que têm passado pelo Conselho Constitucional. Vamos continuar ainda no Parlamento, mas para olhar o Acordo de Paz de Maputo, que já foi transformado em lei. No entanto, o prazo de 21 de agosto para o desmantelamento de todas as bases da Renamo já passou e a junta militar da Renamo realizou uma reunião em Gorongosa, na região de Pio, onde elegeu também a sua direção. Entretanto, ainda não há sinais públicos. O único sinal foi dado pela Ivone Soares no Parlamento, que dizia que os problemas internos da Renamo vão ter uma solução. Mas, Fernando Lima, como dizíamos no programa passado, a crise interna sem solução pode se transformar numa ameaça em paz. Claramente se pode transformar numa ameaça à paz, mas eu reputo de muito importante a declaração de Ivone Soares no Parlamento. Claro que Ivone Soares está, em última análise, também a fazer ela própria pela vida, uma vez que pertence, neste momento, a uma ala perdedora dentro da própria Renamo, mas as suas palavras são palavras de bom senso, no sentido de esta questão se resolver internamente na Renamo. E eu penso que é este o estágio atual da situação da chamada junta militar. Não está afastada a hipótese de esta situação ser resolvida internamente, não está, inclusivamente, não me parece que haja necessário de uma nova intervenção de Mirko Manzoni, o embaixador suíço, para tentar resolver esta situação. Portanto, no meu entender, há que fazer aqui uma conciliação no sentido de que os resultados de janeiro, ou seja,
os resultados do Congresso da RENAMO não sejam interpretados de forma radical, nomeadamente de que os vencidos foram vencidos e não têm direito a estar e a pertencer à nova direção da RENAMO. Porque penso que é este o ponto. E, portanto, uma fonte, uma parte do poder, uma parte do oxigênio que tem a junta militar, na minha interpretação, representa exatamente a força que lhe é transmitida por aqueles que não estão satisfeitos com os resultados do Congresso de janeiro deste ano. Qual é que seria o papel do governo nesta crise, sobretudo o presidente Nunes? Acha que devem manter-se expectantes, mas seguir atentamente a situação? Expectante acho que é a palavra correta. Acho que seria errado, daria um sinal errado e contraproducente o envolvimento do governo neste processo. Porquê? Porque poderia sugerir, como aliás já foi ventilado na comunicação social, que se estaria a optar pelo esmagamento dos dissidentes, sugeria que há uma aliança tácita entre o governo e a RENAMO oficial, o que é mau para a RENAMO, o que é mau para o SUF Momad e o que é mau, em última análise, para o governo. Portanto, para já, eu penso que o governo e o próprio Presidente da República, que teve um papel muito importante no último acordo de paz, deve estar fora da equação. A equação deve ser resolvida estritamente de forma interna dentro da própria RENAMO. Ainda no Parlamento, mas vamos fechar que este é um outro tema que o Parlamento aprovou, a revisão à Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. Um dos pontos que ressalta Fernando Lima é que as Forças Armadas podem ser convocadas para resolver situações internas em que a polícia se mostre incapaz. Temos aí eleições e os seus conflitos. Teremos um exército na rua, a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Bem, eu espero que isso não aconteça. Nas democracias constitucionais, é sempre um mau sinal e é sempre um sinal de excesso quando o exército é utilizado, sobretudo em missões de repressão e de manutenção de lei e ordem. Primeiro porque estas forças não estão preparadas para assegurar as tarefas de manutenção de lei e ordem. E por outro lado porque tradicionalmente transmite uma ideia de incapacidade dos poderes do dia de resolver os seus conflitos de lei e ordem por via das forças que têm essa missão, ou seja, a própria polícia. Num passado não muito longínquo, havia algumas dificuldades da nossa própria polícia ter esta compreensão da sua missão. Com uma polícia mais profissional, mais educada, mais sofisticada do ponto de vista intelectual, há claramente esta assunção de que as missões de lei e ordem são da parte da polícia e a polícia também está treinada, teoricamente e em termos práticos, para lidar com estas operações. Aliás, se nós virmos nos teatros de operações, quer do centro do país, quer do norte de Moçambique, o governo tentou sempre utilizar em primeira instância a polícia exatamente para sinalizar, teoricamente, que se tratavam de problemas de lei e ordem e não de uma insurreição armada. Claro que em ambos teatros de operações as situações se complicaram e foi necessário utilizar o exército, mas há uma clara compreensão que em termos de Estado-Maior, em termos de filosofia das Forças Armadas, da utilização de forças de defesa e segurança, a teoria era que
o mais usual e que fazia mais sentido era a utilização de forças de manutenção de lei e ordem, nomeadamente as suas forças mais operacionais, nomeadamente os grupos especiais, os grupos de intervenção rápida, que claramente não têm esta preparação para intervir numa luta de guerrilha, numa luta na floresta, são mais treinadas e adestradas para intervirem em situações de confrontação urbana, mas isto também demonstra que a própria hierarquia das forças de defesa e segurança é reconhecida a capacidade em termos de treino e em termos de logística e em termos de resposta que estas forças especiais dentro da polícia têm neste momento. E também esta lei, como já estávamos a falar, visa enquadrar estas situações que já estão a acontecer. Absolutamente. Desde a situação de desestabilização ou de confrontação no centro de Moçambique, que há operações conjuntas entre polícia e exército, situação que compreende os desdobramentos que há neste momento em Cabo Delgado, com a participação da polícia e com a participação do exército, nomeadamente de unidades especiais. Essa revisão também introduz a justiça militar. A Renamo, que votou contra, entende que este conceito de justiça militar abre espaço para que sejam criados tribunais militares no país, o que viola, segundo ela, a Constituição da República. O ministro da Justiça contrapõe e diz que isto visa regular o procedimento em caso de ações disciplinares contra membros das Forças Armadas e assegura o direito à defesa. Exatamente, eu compreendo as preocupações da Renamo, eu compreendo as preocupações de todos os que têm má memória sobre o Tribunal Militar Revolucionário, sobre a aplicação unilateral da própria pena de morte por parte do Tribunal Militar Revolucionário. No entanto, quero parecer, e isto é um preceito que tem acolhimento constitucional, que tem acolhimento nos próprios regulamentos e nas leis orgânicas da área da defesa e segurança, a preocupação do governo neste momento é de regular para dentro, ou seja, para dentro das próprias de defesa e segurança, ou seja, afastar a possibilidade de militares, por força de delitos de natureza militar, comparecerem perante tribunais civis. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre o despacho de pronúncia relacionado com o caso das dívidas ocultas. Também olhamos para a saída de Rosário Fernandes. Ele colocou o seu cargo à disposição. Rosário Fernandes é o presidente do Instituto Nacional de Estatística. Comentamos também a eleição dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Igualmente, olhamos para o acordo de paz que foi transformado em lei e fechamos com a aprovação pelo Parlamento da revisão da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.